o espaço, a fronteira final. Essas são as aventuras dos Galaxy Rangers em sua jornada para resgatar Elisa Fox das mãos da Rainha da Coroa. Hoje, aqui no canal Cosmos Cultura Nerd, o único canal que leva você da Terra-média até as galáxias mais distantes, e iremos aos confins da Via Láctea, onde iremos decifrar as origens, os símbolos dessa que é sem dúvida uma das melhores animações dos anos 80. Do que eu estou falando? Dos Galaxy Rangers! Cosmos Cultura Nerd. The Adventures of Galaxy Rangers foi criado por Robert Mendel com a intenção de oferecer uma série, um produto de qualidade muito alta, que não fosse apenas um produto de marketing para vender brinquedos como era o costume da maioria dos desenhos de ação e aventura dos anos 80. Ele queria fazer algo a mais, algo além, com uma qualidade superior. Ele acreditava que as crianças mereciam isso, uma série bem escrita, bem animada e com substância, com conteúdo. A inspiração para fazer a série veio das mais diversas fontes, de elementos clássicos de ficção científica, aventura espacial, cultura pop dos anos 80 e um monte de coisa, que a gente vai destrinchar um pouco aqui no último vídeo. A série em si ela tinha uma abordagem única, que misturava elementos de ficção científica com o gênero do faroeste, fazendo uma narrativa distinta, com personagens muito cativantes, o que não era padrão para a época. A série foi animada no Japão pela TMS, Tokyo Movie Shima, que trouxe na execução do traço influências da animação japonesa e deu um estilo visual muito interessante para a série. Logo o programa se tornou um cult e foi considerado inovador e à frente do seu tempo. Tinha um humor único, cada personagem era bem definido, tinha suas características, sua personalidade bem definidos. A série se passa num futuro, um século à frente, no ano de 2086, um século após ela ter sido lançada. 1986, lançaram a série para 2086, 100 anos depois, simples assim. Nessa época a humanidade já colonizou o espaço e os Rangers, eles são uma espécie de oficiais da lei que viajam pelo espaço para manter a ordem e a execução da lei. Os Rangers, os personagens, eles eram muito mais complexos do que outros personagens, desenhos da mesma época, dos anos 80. Eles tinham suas próprias motivações, conflitos, desenvolvimento ao longo da série. E tudo isso, gente, proporciona uma profundidade emocional que além das características superficiais que eram comuns nas produções da época. Os personagens eles são basicamente 4, os Galaxy Rangers. Primeiro nós temos o Zachary Fox, que é o líder. Ele é citado muitas vezes como sendo o capitão da equipe. Ele foi gravemente ferido em batalha e assim todo o seu lado esquerdo foi substituído por partes biônicas. E assim, com o seu implante CL5, lhe permite assim disparar rajadas de energia a partir do seu braço esquerdo. E também dá-lhe uma força extraordinária, muito acima de qualquer ser humano comum. Como líder dos Rangers, ele enfrenta dilemas relacionados ao seu passado. Ele é corajoso, leal e comprometido em proteger a galáxia contra as ameaças. A liderança dele é marcada por uma determinação e compaixão. No original lá nos Estados Unidos, em inglês, ele foi dublado pelo veterano ator Jack Orbach, que, coincidentemente, participou de uma das séries, embora não seja uma série nerd, mas uma das séries que eu curto bastante, que é o clássico Lei e Ordem. Então, em um dia acho que ainda vai ter vídeo sobre Lei e Ordem aqui. Então, esperem aí. Fora o Zachary, nós também temos a Nico. Nico é a única mulher
do grupo, a única membro feminina. Ela carrega geralmente uma arma grande, ela conhece artes marciais e ela é uma paranormal, ela tem poderes psíquicos. Ela pode criar escudos, levantar objetos, declarar evidências e todas essas coisas relacionadas a poderes psíquicos. O implante série 5 da Nico, no caso, ele atua para ampliar, aumentar esses poderes psíquicos dela. Ao longo da série existe uma certa tensão romântica entre a Nico e o Gus, que eu já vou falar dele. Não fica muito bem claro, mas você percebe nas entrelinhas que existe uma certa tensãozinha entre eles, assim, um amor meio platônico, digamos assim. Além da Nico, também temos Doc, Walter Redford, que é um personagem fanfarrão e o meu favorito. Ele é um gênio da computação. E junto com o T-Ball, que é o responsável pela melhoria dos sistemas dos Galaxy Rangers que eles usam nos seus dias, o implante série 5 dele permite que ele se comunique com programas e especiais chamados Wix, que permite ele acessar qualquer tipo de sistema informático, computador, robô, seja o que for. Ele luta muito bem com espada, com uma arma e com os punhos também, se for preciso. O personagem é muito versátil. Agora sim, nós chegamos ao charmoso, o elegante, nosso querido Shane Guzman. Guzzi, como é chamado carinhosamente pelos seus amigos, ele foi inspirado nada mais nada menos que em Clint Eastwood. Ele também tem algumas semelhanças físicas com o Clint Eastwood, como, por exemplo, os olhos azuis, o rosto quadradão. Ele tem uma curiosidade muito importante nele. Eu diria que nem é uma curiosidade, viu, gente? É mais que uma característica mesmo. Ele não nasceu. Isso mesmo, ele não nasceu, ele não tem pais. Ele é um experimento genético. Ele foi criado como parte de um experimento. Ele é uma espécie de clone, de ser criado artificialmente. Ele foi criado como parte de um grupo chamado de Soldados Mutantes, conhecido como Super Troopers ou Super Soldados na dublagem brasileira. Olha a Marvel fazendo história, gente. Ele é forte, tem força física boa e muitas vezes ele lida com os desafios de maneira direta, com os punhos. E o implante dele, por ele ser uma criatura genética criada artificialmente, ele tem biodefesas aprimoradas. Essas biodefesas permitem que ele reaja praticamente instantaneamente a qualquer coisa que o alveje, ou qualquer coisa que ele precisa adaptar a algum meio ambiente, em vez de minutos ou horas, como normalmente aconteceria. Se ele é atingido por um disparo de laser, ele toca o seu emblema para ativar um implante e imediatamente ele é curado por causa do seu metabolismo alterado, suas biodefesas, e com isso ele consegue se proteger de futuros ataques de armas lasers, venenos, seja o que for. Esse ele tem uma versatilidade muito grande na hora do pega para capar. As inspirações para a série, para os Galaxy Rangers, foram muitas, e elas refletem os elementos de ficção científica, aventura espacial, que estavam em voga na cultura pop na época. A série ela foi concebida no meio de uma onda de fascínio pela exploração espacial. Nós tínhamos lá naquela época, nos anos 80, os ônibus espaciais, Guerra nas Estrelas, tinha estreado fazia relativamente pouco tempo nos cinemas. O último episódio do Retorno de Jedi estreou em 83, a série de 86, 3 anos depois. Então isso estava muito em voga ainda, essa questão de exploração espacial, encontros com alienígenas, avanços tecnológicos.
E tudo isso, misturado com o gênero western, proporciona toda uma abordagem única e exclusiva para a série, elevando assim o tom de qualidade da série, tornando ela muito superior a muita coisa que foi produzida na mesma época. Uma possível inspiração de conceito para a série, pelo menos esse conceito geral, são os Texas Rangers, que é uma agência de aplicação à lei que ela tem jurisdição em todo o estado do Texas, nos Estados Unidos. Os Texas Rangers, eles investigam desde crimes diversos, desde assassinatos, corrupção política, tudo que for preciso eles fazem. Eles foram criados de forma não oficial em 1823 e em 1835 foram oficialmente constituídos. Ou seja, aí muito tempo, já vamos dizer, quase 200 anos aí de existência dos Texas Rangers têm. E assim, com tanto tempo de atuação, o que aconteceu com eles? Eles serviram de inspiração para muitos livros sobre eles que foram escritos, obras bem pesquisadas de não ficção contando a realidade sobre esse grupo e também histórias e romances de pulps sobre eles, de obras de ficção. Assim, tornando eles, os Texas Rangers, uma parte significativa da mitologia popular sobre o Velho Oeste. Inclusive, o Lone Ranger, que muitos conhecem aqui no Brasil como Zorro, o que tem o companheiro índio, o Tonto, né? Ele tem esse nome, Lone Ranger, por quê? Ele é o último de um grupo de Rangers do Texas que foram exterminados. Daí esse apelido, Lone Ranger, o último Ranger. E eles também são frequentemente retratados na cultura, os Texas Rangers, como ícones de coragem e determinação. Características que são compartilhadas pelos Rangers na sua luta contra o crime e injustiça por toda a galáxia. E assim, é muito provável, muito possível que esse conceito geral de justiça e heroísmo associado aos Rangers possa ter influenciado a criação da série. E como eu mencionei há pouco, toda aquela atmosfera espacial de pesquisa estava em voga. E a influência de Star Wars na série não pode ser negada. Star Wars ele abriu o caminho para uma exploração mais ampla de gêneros, misturando o contexto espacial e também incluindo o faroeste. Tinham muitos elementos de faroeste em Star Wars. E assim, Galaxy Rangers foi lançado em 86. Retorno de Jedi, o último filme da trilogia clássica, veio de 83. Então, essa popularidade que Star Wars tinha na época pode muito bem ter influenciado na criação da animação. E essa abordagem de mistura de western com ficção científica, que foi reconhecida na ficção, tudo isso desempenhou um papel na popularização desse tipo de narrativa. E Star Wars com certeza influenciou isso. Essa influência de Star Wars, ela pode ser percebida quando a gente analisa alguns temas, alguns elementos comuns entre ambas. Por exemplo, a Rainha da Coroa, ela pode ser descrita como uma fusão entre Palpatine e Darth Vader. Ela é uma líder autoritária e expansionista, que quer ampliar o seu domínio de uma forma totalmente autoritária, portanto, quer dominar tudo. E essa ambição de ampliar, dominar toda a galáxia é similar ao Império Galáctico de Star Wars. A Rainha da Coroa ela está disposta a fazer qualquer coisa para alcançar seu objetivo, que é conquistar a galáxia e governá-la com punho de ferro, se for preciso. E ela, a Rainha da Coroa, ela possui habilidades psíquicas que narrativamente são semelhantes à força em Star Wars. Ela também é cruel e impiedosa, e ela não tem hesitação de matar ou torturar aqueles que se opõem a ela. Assim como Palpatine, ela é uma figura sombria e manipuladora, que quer o poder absoluto, só para si. E sendo assim, como era Palpatine em Star Wars,
a Rainha da Coroa, ameaça para toda a galáxia e tem que ser detida a todo custo. E tanto o Império da Coroa como o Império Galáctico Star Wars, eles possuem uma vasta força militar à sua disposição, incluindo aí naves de guerra, exércitos, soldados, armas avançadas, e essas forças elas são usadas para impor, isso mesmo, impor a vontade do Império sobre os outros. E em Star Wars nós temos os rebeldes, que eles se opõem, eles antagonizam o Império. E na animação nós temos quem? Os Galaxy Rangers. Eles se opõem à Rainha da Coroa para tentar impedi-la de dominar completamente a galáxia. E assim, tanto a Galaxy Rangers quanto Star Wars também foram influenciados por uma outra coisa ainda mais antiga, mais velha do que eu estou me referindo. Me refiro à série de livros Fundação, de Isaac Asimov. Principalmente o conceito que diz sobre o Império Galáctico. Em Fundação, existe um Império Galáctico, que é a unidade central que governa milhares de planetas. E esse conceito está presente tanto em Star Wars como em Galaxy Rangers. Fundação também explora temas relacionados à resistência, à rebelião contra o domínio galáctico e domínio imperial. Mostra personagens que enfrentam forças como o do Império Galáctico. Tudo isso está presente também tanto em Star Wars como em Galaxy Rangers. Os protagonistas enfrentam, no caso do Galaxy Rangers, os agentes da Coroa. Asimov, ele é amplamente reconhecido como sendo um dos grandes escritores de ficção científica do século XX. E as obras dele, com certeza, isso é ponto pacífico, tiveram um impacto duradouro no gênero da ficção científica, influenciando assim inúmeras, mas inúmeras mesmo, gente, outras obras de ficção científica que vieram depois. E assim, é muito possível e muito provável que ambas as obras, tanto Star Wars como o Galaxy Rangers, tenham sido inspirados pelos temas e pelos conceitos de Fundação de Isaac Asimov, em sua série de livros Fundação. Outra inspiração, essa mais conceitual, pode ter sido a série original de Star Trek, Jornada nas Estrelas, minha gente. Ambas, tanto Star Trek como Galaxy Rangers, elas compartilham temas comuns da ficção científica. Não podemos identificar influências mútuas para nas suas narrativas. Ambas as equipes elas viajam pela galáxia para mundos desconhecidos. Elas encontram novas civilizações, enfrentam desafios cósmicos e nas suas missões e explorações. Tanto em Galaxy Rangers como Star Trek, ele apresenta uma visão futurista de alta tecnologia, incluindo aí dispositivos avançados como armas de energia, dispositivos de comunicação, viagens mais rápidas que a luz. E toda essa tecnologia ela é essencial para as aventuras que se desenrolam em ambos os universos. Fora isso, tanto em Galaxy Rangers como em Star Trek, nós temos uma entidade meio parecidas. Em Star Trek nós temos a Federação Unida de Planetas. Em Galaxy Rangers nós temos a Liga de Planetas Unidos. Dada a popularidade da série do jornal de Star Trek, que é de 66, 20 anos antes de Galaxy Rangers, é muito possível que essa série icônica da TV tenha influenciado os criadores, que tenha sido de uma maneira meio indireta, mas sim tenha inspirado a colocar elementos similares que existem em Star Trek, como a federação, a ideia de colonização interplanetária, que trabalha para paz e para a exploração do espaço, que passado 20 anos da série para Galaxy Rangers, é mais do que razoável que algo tenha influenciado, que a série tenha influenciado a animação. E isso é algo muito comum na indústria do entretenimento, onde os criadores frequentemente se inspiram
em trabalhos anteriores, em conceitos estabelecidos para desenvolver novas formas narrativas, novos universos ficcionais. Uma coisa influencia a outra, que influencia a outra, que influencia a outra, criando assim toda uma retroalimentação e criando obras maravilhosas como Star Trek, Star Wars, os próprios Galaxy Rangers. E é assim que a banda toca, gente. Uma coisa influencia a outra. Ninguém cria do nada, ninguém inventa a roda. Um se inspira no outro e está tudo bem com isso. Agora, de um ponto de vista mitológico, tanto a Federação de Planetas Unidos em Star Trek como a Liga de Planetas Unidos em Galaxy Rangers, elas podem ser representações modernas de conceitos mitológicos antigos que representam a união de diferentes povos em torno de um objeto comum. Esses conceitos refletem mitos sobre alianças, deuses, heróis, seres míticos em torno de objetivos em comum, compartilhados entre um certo grupo. Como a partição de um mundo, uma busca de conhecimento, os Rangers, eles são um pequeno grupo que embarcam em uma jornada perigosa e épica para alcançar um objetivo específico, enfrentado ao longo do caminho. No caso dos Galaxy Rangers, essa jornada envolve muitas vezes resgatar a esposa do Zachary Fox e enfrentar ameaças galácticas para proteger a paz na Via Láctea. E a ideia de um grupo seleto de heróis que se unem para enfrentar um desafio em comum, ela remonta a lendas e mitos antigos, onde encontramos equipes de heróis e companheiros que partem em jornadas perigosas. Na ficção moderna, um exemplo clássico dessa grupo de companheiros é o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis de Tolkien, ele desempenha um papel significativo na população desse conceito de heróis juntos em um grupo. Agora, um exemplo clássico, mitológico disso mesmo é Jazão, os Argonautas. Lá nós temos um exemplo clássico da jornada de um grupo de heróis, no caso liderado por Jazão, que embarca em uma missão perigosa, cheia de aventuras, para recuperar o Velo de Ouro, ou Velocino, tanto faz. Os Argonautas, eles eram um grupo de heróis gregos lendários, cada um trazendo suas próprias habilidades, como Hércules, o próprio Jazão, entre outros, para alcançar o seu objetivo. E assim como os Argonautas, os Galaxy Rangers enfrentou uma série de desafios e perigos ao longo de sua jornada, demonstrando assim a coragem, trabalho em equipe e, acima de tudo, determinação para alcançar os objetivos. Um outro exemplo disso é a história do Rei Arthur. Nessa história, nessa narrativa, o Rei Arthur reúne todos os seus cavaleiros, um grupo nobre e destemidos, embarcam em várias aventuras em busca do Santo Graal, o cálice sagrado que está associado à última ceia de Jesus. Nessa narrativa, eles são temas universais como coragem, honra, camaradagem, refletindo assim a dinâmica encontrada nos Galaxy Rangers. A série, ela apresenta toda uma variedade de tecnologias avançadas, armas espaciais, robôs, armas. E essas tecnologias elas são usadas pelos Rangers para combater o mal e proteger a paz na galáxia. Visto que o cenário onde se passa os Galaxy Rangers é aqui na nossa galáxia, a Via Láctea. Nada de outras galáxias, nada de ambiente intergaláctico. E um exemplo desta sofisticação tecnológica são os cavalos, androides, que são criaturas cibernéticas. Elas desempenham um papel muito importante na série. Proporciona assim, aos Rangers uma forma de transporte veloz e adaptável para qualquer ambiente que eles possam encontrar nos mais diversos planetas que eles vão percorrer. Eles têm um design cibernético futurista, misturando elementos de tecnologia tradicional avançada com uma estética tradicional de cavalos. Eles são máquinas simples, robôs. Eles têm personalidade, eles são únicos. Cada cavalo cibernético
está ligado ao seu Ranger específico. E essa relação simboliza a parceria entre o Ranger e a sua montaria, proporcionando assim mobilidade e recurso tático aos Rangers. Esses cavalos são usados nas mais variadas situações e sempre eles contribuem de uma maneira muito elegante para a estética da série, que é única. A animação ela não enfrentou só questões éticas. A série também explorou, além de tudo isso, questões éticas complexas, como a natureza das modificações genéticas, o uso de tecnologia avançada para aprimorar habilidades. A equipe dos Rangers enfrentou não apenas desafios físicos, mas também desafios emocionais, incluindo relacionamentos complicados e lidar com seus próprios conflitos internos. Isso sem falar na qualidade da animação, que contribui muito para a experiência geral da série, tornando ela visualmente impressionante e destacando dos desenhos da época dos anos 80. E essa ênfase na qualidade visual ajudou a estabelecer os Garth Rangers com uma produção notável em termos de animação, com uma produção notável, muito superior ao que se vê em muitas produções da época. E como não mencionar a canção de abertura dos Garth Rangers, No Guts, No Glory. E essa canção ela se tornou icônica. A canção incorpora elementos do pop e do rock de uma batida muito energética e otimista. O estilo musical dela ela reflete o tom de aventura de ação na série. A expressão No Guts, No Glory encapsula a ideia de que para alcançar a glória é preciso enfrentar desafios e riscos que sem eles nunca vai se conseguir a glória. Tem que sair da sua zona de conforto. E ela também serviu como uma introdução empolgante aos episódios. A batida cativante, a luta envolvente, tudo isso ajuda a estabelecer o clima para as aventuras galácticas que os jogadores estavam prestes a testemunhar a cada episódio. E com isso, meus amigos, chegamos aqui ao fim da nossa viagem galáctica em torno da nossa galáxia pelo universo dos Garth Rangers. Espero que tenham curtido essa jornada épica, repleta de mitologias, referências da cultura pop e a mestres da ficção científica. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, eu peço para vocês encarecidamente façam os 3C. Curte, comenta, compartilha. Esse canal não é monetizado, então eu dependo de vocês para alcançar um mínimo de 1000 membros, que é o mínimo que o YouTube pede, para que eu possa assim, ter mais benefícios e fazer mais e melhores vídeos para vocês. Então aí, não custa nada, deixa um curte, um gostei, deixa um comentáriozinho aí para mim, saber o que vocês acham do canal, o que acham dos vídeos, o que vocês querem ver, é importante, que a gente pode estar no futuro fazendo vídeos que vocês sugeriram. E também me sigam toda terça no canal Star Geek Nerd Wars, toda terça às 8 horas da noite, onde eu junto com alguns amigos, em uma live de 1h30, nós discutimos algum tema da cultura pop. E no mais, meus amigos, vida longa e próspera, Rangers!